Aqui nesse vídeo eu vou te mostrar em detalhes por que a limpeza interna é o passo fundamental e muito poderoso para você realmente desbloquear a sua capacidade de manifestar de verdade qualquer coisa que você deseje. Você vai entender também como que o perdão, que é um ato profundo de você liberar mágoas e ressentimentos, e a substituição consciente de velhos padrões mentais e emocionais negativos podem transformar completamente o seu campo quântico, aquele campo energético que está diretamente ligado à criação da sua realidade. Então aqui eu vou te ensinar a você identificar os seus sabotadores internos também, e as sombras que se escondem no seu subconsciente e que silenciosamente bloqueiam a sua capacidade de atrair abundância, amor e sucesso. Então só fica comigo até o final desse vídeo, você vai descobrir como que você liberta essa energia e você desbloqueia o seu poder de transformar a sua realidade. Muito prazer, eu me chamo Everson e o meu objetivo com esse canal é transmitir para você todo o conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos para encurtar o seu caminho para que você se torne o mais rápido possível um criador consciente da sua própria realidade de uma forma simples e direta. Então vamos lá. A limpeza interna, ela é um processo fundamental, profundo e indispensável que envolve diversas etapas essenciais, como por exemplo, o perdão verdadeiro, a identificação detalhada e a substituição consciente dos velhos padrões mentais e emocionais, e também comportamentais que muitas vezes nos limitam e impedem de avançar na vida. Inclusive, eu tô te passando nesse vídeo uma microetapa que está dentro do meu treinamento, porque muitas pessoas elas veem essa questão da manifestação e elas só querem coisas, e não entendem que existem razões mais profundas pelas quais muitas coisas que elas desejam não acontecem. E aqui você vai entender essa camada profunda. Então, esses padrões, eles funcionam como sombras densas e sabotadores internos que ficam escondidos, presos e arraigados no nosso subconsciente, bloqueando o fluxo natural e livre de energia vital, e impedindo que a nossa vibração ela se eleve e que possamos nos conectar com a abundância e o poder de manifestação de verdade. Então, de acordo com a física quântica, o nosso campo energético ele responde diretamente ao que está armazenado na nossa mente, nas nossas emoções e sentimentos profundos. Então, quando carregamos rancores, mágoas antigas, medos persistentes e crenças negativas que nos diminuem, esses elementos eles criam interferências poderosas que atuam meio que como barreiras, bloqueando e retardando a manifestação dos nossos desejos mais profundos e autênticos. Então, o ato de perdoar, de liberar essas emoções tóxicas e substituir esses padrões limitantes por novos pensamentos, crenças e atitudes saudáveis, funciona como você limpar um terreno fértil, removendo as pedras, as ervas daninhas, os detritos, e aí sim você pode plantar novas sementes de crescimento, de sucesso, de felicidade. Então esse exemplo é perfeito. Como que você quer plantar e você quer frutificar numa terra sem que você consiga limpar ela de todo o lixo que está armazenado dentro daquela região? Então hoje você é como um agricultor com vários recursos ilimitados, sementes ilimitadas, todos os recursos disponíveis para você plantar e colher em abundância, você já tem com você. Só que o seu terreno, ele tá cheio de lixo. E quando você começa a conhecer o universo da manifestação, tudo aquilo que você quer, eu quero plantar, eu quero colher, eu quero coisas, eu quero a colheita o quanto antes. O que eu faço para colher logo? Só que você não olha pro terreno que ele tá cheio de lixo. E quando você joga as suas sementes ali o tempo todo, você até colhe um fruto ou outro, mas você não colhe na abundância potencial que você poderia estar colhendo. E esse é o ponto. Uma vez que você faz a sua limpeza interna de verdade, você consegue se livrar disso, é como se você tivesse um terreno completamente limpo. E cada semente que você lança é extremamente fértil. E aí você consegue colher a 30, a 60 e a 100 por um, até mesmo como diz a Bíblia. E entender isso é o passo fundamental. Por isso que aqui no canal eu vou trazer agora conteúdos cada vez mais profundos do que você já viu até aqui, para você entender os níveis realmente avançados de manifestação. Então, essa limpeza, ela simplesmente abre um verdadeiro portal no campo quântico, criando um real espaço para que a sua manifestação ela aconteça de uma forma muito mais rápida, eficiente e verdadeira. Além disso, do ponto de vista psicológico, alguns estudos científicos também demonstram que o processo do perdão ele libera o seu cérebro de estados de estresse crônico, ele reduz a ansiedade, melhora o seu bem-estar emocional e fortalece a saúde mental como um todo.
Ou seja, você está criando uma base sólida e saudável para o seu crescimento pessoal e para uma transformação verdadeira para a sua vida. Então, a limpeza interna ela é muito mais do que um conceito espiritual para você manifestar alguma coisa. É uma prática que é apoiada pela ciência, que promove toda uma renovação energética, emocional e mental que é necessária para que você possa viver em plena harmonia e conectado ou conectada com a sua essência de verdade, com o seu eu verdadeiro, que simplesmente sempre esteve adormecido e que você se esqueceu. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Vamos continuar aqui. Então a limpeza interna ela tem um efeito direto e poderoso no funcionamento do nosso sistema nervoso e na liberação hormonal do corpo, inclusive. Então quando a gente guarda mágoas e ressentimentos, o nosso organismo ele simplesmente fica constantemente em estado de alerta, liberando hormônios do estresse que a longo prazo vai prejudicando a nossa saúde física e mental. E a prática do perdão e a substituição consciente de padrões negativos ajudam a reequilibrar esse sistema, promovendo um estado de calma, relaxamento e clareza mental. Você já viu muitos vídeos aqui onde eu falo sobre a vibração. Então, como que você vai querer vibrar apenas através de frases, de áudios, de reprogramação, isso e aquilo, sem que você entenda esses padrões mais profundos? Então, às vezes, tem questões hormonais no seu corpo, questões que você não liberou ainda, que sempre prende você naquela vibração. E aí vem o ponto-chave. Quando você faz isso, isso acaba facilitando a conexão com a nossa intuição e com a energia sutis do universo, tornando o nosso campo quântico muito mais receptivo e alinhado com as frequências de fato da abundância e da realização. Então é por isso que muitos terapeutas, coaches e pesquisadores recomendam a limpeza emocional como um passo indispensável para quem deseja de fato uma verdadeira transformação de vida. Então isso não é à toa, porque ela elimina todos os bloqueios que mantêm aquela pessoa presa em ciclos repetitivos de sofrimento e limitação. Então essa prática não é uma coisa que acontece da noite para o dia, isso é fato, mas é um processo contínuo de autoconhecimento, de autoaceitação e de evolução. Inclusive, quando você tem uma rotina de manifestação consciente, você vê a sua mente e o universo tipo mandando vários insights relacionados a isso, a coisas que você precisa resolver. E quando você não resolve, você fica preso numa vibração que simplesmente não rompe. Mas se desde o início você começa se dedicando a esse trabalho interno, você não apenas limpa o que te impede, mas você também cria espaço para que novos hábitos, novos pensamentos e novas emoções positivas floresçam e mais do que isso, se tornem o seu novo padrão. E aí você está elevando a sua vibração e ativando de fato um poder de manifestação natural. E uma coisa que eu bato muito no meu treinamento e falo muito com meus alunos é o seguinte: o maior objetivo que eu tenho com os meus treinamentos, com esse conteúdo no YouTube, é fazer com que as pessoas sejam criadores conscientes da sua realidade de uma forma contínua. Não é para você manifestar uma coisinha, manifestar uma quantia de dinheiro, um relacionamento e acabou. Não, porque uma vez que você se coloca numa vibração elevada e aprende a se manter nela para a sua vida, você vive uma vida de constantes manifestações, direcionando a sua mente para tudo aquilo que você quer e colhendo os frutos de forma inevitável, porque você está criando a sua realidade o tempo inteiro. Então, se você estiver inconsciente em relação a isso, ainda assim, você continua criando a sua própria realidade. Então, é muito melhor você estar consciente e passar a vida sempre direcionando aquilo que você quer, conduzindo a sua observação nos seus termos e não no automático. Você já percebeu que quando você guarda mágoas profundas, ressentimentos antigos ou qualquer tipo de energia negativa, a sua energia parece que fica pesada, opressiva, como se você tivesse um peso invisível constantemente pressionando você para baixo, te sabotando? Isso afeta também não apenas o seu humor, mas você fica instável, oscilando entre momentos de irritação, tristeza ou desânimo, mas também interfere diretamente na forma como as coisas fluem na sua vida. Então, talvez seus relacionamentos com familiares, amigos ou colegas de trabalho acabem ficando difíceis, marcados sempre por conflitos pequenos, desentendimentos frequentes ou até mesmo distanciamentos que nem fazem tanto sentido. E pode ser que até mesmo oportunidades profissionais que você espera estejam demorando justamente porque existe algo invisível
que parece travar esses processos. Então, o nosso papel como criador consciente da nossa própria realidade é liberar, deixar o campo livre, o caminho livre para que o universo traga para a gente, sem impedir esse processo. E nesse processo de você soltar, relaxar e confiar que vem até você, passa por essa limpeza interna também, para você abrir os caminhos para que isso venha até você, sem que você não permita que nada esteja bloqueando essa coisa de chegar até você. Mas por outro lado, quando você decide fazer um esforço consciente de perdoar alguém que te magoou para liberar aquela velha raiva que te consome, ou quando você substitui pensamentos autodepreciativos, autocríticos, por crenças positivas cheias de amor próprio e confiança, você começa a experimentar um alívio imediato, como se um enorme peso tivesse sido retirado dos seus ombros e a sua alma respirasse novamente. Então essa mudança interna, ela não fica apenas no plano emocional, ela reflete diretamente no seu campo energético, limpando bloqueios e elevando a sua vibração, permitindo que o universo ele te envia aquilo que antes parecia distante e inalcançável. Então, muitas pessoas que passam por esse processo intenso e transformador de limpeza, logo depois elas me relatam que começaram a manifestar melhorias de uma forma da noite pro dia, praticamente. Que vão desde relacionamentos renovados até avanços significativos na carreira, dinheiro aparece, causa na justiça, saúde física melhora. Então esse processo de limpeza, ele é realmente uma chave para abrir portas que antes ficaram fechadas e ativar esse fluxo natural, ou seja, esse potencial de atração que todo ser humano tem. Então o seu trabalho é não travar o caminho, mas deixar ele livre. E assim, quanto mais você procrastina, adia e evita enfrentar essa limpeza interna necessária, mais difícil acaba se tornando você romper essas barreiras que existem dentro de você, que criam esses obstáculos invisíveis, mas muito grandes, que te afastam dos seus sonhos e objetivos mais profundos e sempre te sabotam. Então, quando você decide começar agora, seja em pequenos passos, você abre espaço para uma verdadeira transformação que acelera a sua manifestação de uma forma absurda. Abre verdadeiramente as portas e você vai ver uma mudança palpável na sua energia e na forma como você destravou para as mais diversas situações que você precisa executar. E lembra de uma coisa, o tempo ele não espera ninguém. A energia da vida está em constante movimento e transformação. E quanto mais cedo você fizer essa limpeza interna, mais rápido a sua realidade começa a se transformar, mostrando resultados realmente concretos, positivos e inspiradores que vão se acumulando cada vez mais. Então esse processo para você é urgente, você precisa começar agora. E eu vou te mostrar um meio que eu ensino inclusive para meus alunos de como que você faz isso. A primeira coisa que você precisa fazer para facilitar todo esse processo é você entra no momento, vai para um lugar silencioso, se coloca em uma posição de relaxamento e em alguns momentos, seja ao acordar ou antes de dormir, você pergunta ao seu subconsciente, você faz um exercício de quem são as pessoas que você precisa perdoar, quais são as situações e traumas que você passou que você ainda guarda. Então, basicamente, essas duas perguntas, quem são as pessoas e quais foram as situações que te marcaram, que você sente que estão te travando. Quando você para fazer um exercício, você pode colocar no caderno, no bloco de notas do celular, enfim, mas se coloca nessa posição e faz essas perguntas para o seu subconsciente, porque às vezes isso não está tão claro na sua cabeça, tá? Principalmente se você não tem um passado tão claro de trauma ou coisas relacionadas a isso, mas você tá naquele estado de que você sente que é um peso, é difícil, você não consegue se manter fazendo, por exemplo, uma visualização sequer, você não consegue nem agradecer com consistência pelo seu dia, porque quando você se coloca numa posição de agradecimento com consistência, é natural a sua vibração se elevar e você perceber as mudanças. Então tem gente que tem essa dificuldade, que se sente preso. Então, quando você não tem essa clareza do que é, quem são as pessoas e quais foram as situações que te marcaram e que se transformaram em coisas que você precisa soltar e perdoar, peça ao seu subconsciente que ele te revela. E eu também acrescento, além dessas duas, mais uma, que é o que eu preciso perdoar a mim mesmo. Existem coisas que vão começar a surgir na sua mente. Pode não ser naquele momento, mas como a limpeza interna ela é um processo e não é do dia para a noite, todos os dias você se pergunta antes de dormir: o que eu preciso perdoar, seja em mim mesmo, seja de outras pessoas ou seja em relação a situações. E quando você identificar e você tiver uma lista completa de fato, ou nem que seja uma coisa que você identificou de uma forma clara que vem na sua mente, você vai anotar e se for pessoa, você fala energeticamente. Você se coloca numa posição de relaxamento e diz: eu perdoo você
Aí você fala o nome da pessoa. Eu te perdoo por tudo. Eu libero o perdão para você. Eu te abençoo. E eu agradeço por ter passado por isso. E eu sei que esse é um exercício bem profundo, porque existem muitas pessoas que passaram por muitas coisas bem traumáticas, mas quando você faz isso, independente da situação, e libera esse perdão dessa forma, você faz essa declaração de eu te perdoo, eu libero, eu agradeço por ter passado por isso, por todo o aprendizado que eu tive proveniente disso. Quando você faz isso, você vai perceber que é algo tão profundo dentro de você vai ser liberado, que eu não preciso nem te convencer disso. Você vai ver essa mudança acontecendo. E você vai fazer essa declaração, eu te perdoo. Inclusive, tem mais uma coisa, além dessas 3. Você vai pedir perdão também. Eu vou até resumir aqui para você não se perder. Você vai listar pessoas e situações que você precisa perdoar e liberar. Você vai citar situações e coisas que você precisa se perdoar. E você vai pedir perdão. E se você não souber exatamente como que você preenche essas 3 coisas, você vai pedir para o seu subconsciente te revelar. E todos os dias você vai pedindo cada vez mais e você vai ver saltando as coisas na sua cabeça e você vai anotando tudo. Então você faz esse processo. Com pessoas e situações você fala, eu perdoo você. Você vai mencionar o nome da pessoa e você vai dizer que você perdoa, que você abençoa, que você libera e que você agradece por ter passado por isso e pelo aprendizado que isso te gerou. Porque hoje você entende que você não precisa mais guardar isso. Não importa a situação que você tenha passado. Hoje você perdoa, você libera e você agradece. Em relação a você mesmo, você vai dizer, você vai mencionar, você vai olhar para aquilo e você fala, eu libero perdão a mim mesmo. Eu me perdoo por isso, isso e isso. Você vai mencionar, eu agradeço, eu abençoo a minha vida e eu agradeço por aprendizado que isso me gerou e eu me perdoo. E depois você vai pedir perdão. Eu peço perdão. Talvez você vai pegar a lista ali de pessoas que você feriu, que você magoou, de situações que você sabe que você precisa pedir perdão. E mais uma vez que você pergunta para o seu subconsciente, ele vai te dizer. E aí você pede perdão, e aí você libera. Isso vai ser muito marcante para você, assim como eu vejo que é marcante para muitos dos meus alunos. Lá no treinamento eu passo coisas bem mais profundas do que isso, mas só isso aqui já vai te fazer ter um gostinho da liberação, do desbloqueio que você vai passar quando você faz isso. Você vai perceber realmente um peso absurdo saindo das suas costas. Você vai se sentir leve, você vai se sentir muito mais tranquilo em relação a isso. E lembra, é um processo. Faz isso pelo menos a cada 7 dias, inicialmente. Depois se faz a cada 15 dias. Depois você faz todo mês. É um processo que você precisa fazer constantemente. E você vai ver que o seu campo energético agora vai estar livre, vai estar leve. E aí quando você estiver fazendo a sua rotina de manifestação, seja uma meditação guiada, se colocando em um momento de relaxamento e mencionando seus desejos, imaginando a sua realidade como se já fosse, agradecendo por já viver a realidade que você deseja, você vai ver que vai ficar muito mais leve, vai ficar muito mais simples. E isso acelera de uma forma absurda as suas manifestações. Eu faço um desafio para você, faz imediatamente. Começa hoje, daqui a 7 dias você faz de novo, depois de 7 dias você faz de novo, e eu quero que você deixe o seu comentário do seu relato aqui, porque tenho certeza que talvez isso pode ser justamente o que estava faltando para você desbloquear de fato a sua vida, para você realmente dar uma guinada e acelerar esse processo de manifestação de uma vez por todas. Eu vi alguns comentários aqui nos vídeos de pessoas que falam, mas isso ainda é difícil para mim. Por mais fácil e simples que sejam as técnicas que eu tenho apresentado, ainda assim eu vejo que algumas pessoas têm dificuldades. E eu acredito que muito dessas coisas pode ser por conta dessa questão da limpeza interna. Mais uma vez eu vou lembrar para você, talvez você seja um agricultor que tem inúmeros recursos, todos os recursos do mundo disponível para você plantar e colher em abundância. Só que o terreno tá podre, o terreno tá cheio de lixo e esse lixo precisa ser retirado para que a terra respire e cada semente que você planta não vai se perder. Vai vir frutos a partir dela e você vai perceber no seu processo de manifestação. E se você quiser ir além, investir no seu próprio desenvolvimento, eu te convido a fazer parte do meu programa Mapa da Realidade e os códigos ressonantes. Os códigos ressonantes são reprogramações mentais, códigos arquetípicos e realmente uma biblioteca de reprogramação mental, de reprogramação do seu subconsciente que eu estou preparando para liberar para você. E além deles, tem os mais acessíveis, que são o kit de autoimagem e kit de aumento de vibração, onde você vai iniciar essas mudanças. Lembra, esse processo de limpeza acelera todo esse processo. E todos os links vão estar aqui embaixo. Eu espero de verdade
que esse conteúdo tenha contribuído com você, e na verdade eu sei que contribuiu, porque esse passo vai ser um marco na sua vida, uma vez que você coloque em prática. Muito obrigado por assistir até aqui, e eu te aguardo no próximo vídeo.